Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, capital, Zona Leste. Nós vamos começar a escola bíblica dominical de hoje e eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 1, Salmo de número 1. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical lendo a palavra de Deus no Salmo 1. Por favor, abra sua Bíblia, mexa no seu celular, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos bem o Salmo 1. Ele vai fazer uma distinção muito clara entre os justos e os ímpios, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Ele vai mostrar na primeira parte como que é o procedimento dos justos. E esses são chamados pelo salmista, de bem-aventurados. Nós precisamos agir como justos. Versículo 2 diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós sejamos pessoas bem-aventuradas e que tenhamos prazer na lei do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante, cantando um hino, o hino Um Vaso de Bênção, de número 221. Eu peço que você que nos acompanha, que nos assiste, louve ao Senhor com esse hino, hino 221, Um Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me
serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, este suplício e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a aula que nós teremos nesse momento. Então eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração pedindo a bênção do Senhor para a aula da nossa escola dominical. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua graça sobre nós. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, para que vivamos a cada dia conforme a tua vontade. Pedimos, ó Deus, que tu nos livres, nos abençoes nesses dias difíceis de pandemia, a Covid-19. Livra-nos dessa enfermidade, abençoa os nossos parentes, as nossas pessoas próximas das quais amamos, e que nós possamos sair dessa melhores, mais fortalecidos e desejosos para fazer a tua vontade. Queremos, ó Deus, te pedir ainda que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos ilumine com o teu Santo Espírito para a aula que teremos nesse momento. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra, a compreendê-la melhor, corretamente, dentro do seu contexto e especialmente praticá-la para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, nós precisamos de ti, precisamos da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Somos carentes do Senhor. Nós oramos agradecidos, não em nosso nome, mas no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos começar então a nossa aula desse dia. Nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo, como é do conhecimento de vocês. Eu trouxe novamente essa imagem. À esquerda você tem aí o livro chamado de Tulipe, que está dando ocasião para os nossos estudos, os 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras. Embaixo você tem o nome do autor, Duane Edward Spencer, e é curioso, eu estava reparando no livro, que o autor do livro, antes, ele vai escrevendo o livro e lá, depois da metade para o fim, ele faz uma confissão que seria interessante, que nós não desconfiaríamos, melhor dizendo. Ele diz que era arminiano. Ele vai escrevendo o livro, ele era um pastor de uma igreja arminiana, pastoreou cerca de 10 anos, depois ele pediu para sair da própria denominação, por entender que o sistema calvinista era mais coerente. Então ele faz essa confissão, o Duane Edward Spencer, no livro. Era arminiano, de uma igreja de tradição arminiana, e veio para uma de confissão calvinista. Eu coloquei essa frase aí. A palavra tulipe é um acróstico em inglês que forma os 5 pontos do calvinismo. Vejamos. Você tem o gráfico aí, a tabela da esquerda e a tabela da direita. Na tabela da esquerda, você vê em letra em negrito a sigla TULIP, que dá origem ao livro. Inclusive, eu falei para vocês na outra aula, a flor tradicionalmente conhecida do calvinismo é a tulipa, por causa do livro
que leva esse nome. Então, na esquerda você tem os 5 pontos em inglês, na direita você tem os 5 pontos em português. Comparação dos 5 pontos entre o arminianismo e o calvinismo. Aqui você tem novamente uma tabela da esquerda e a da direita. Primeiro ponto, vontade livre contrastada pela depravação total defendida pelos calvinistas. Segundo ponto, eleição condicional, defendem os arminianos. Os calvinistas respondem dizendo que a eleição é incondicional. Terceiro, expiação universal. Os calvinistas respondem com a expiação limitada. Só lembrando que expiação significa morte. E quando nós falamos que ela é limitada, não é no sentido mais restrito da palavra. Nós poderíamos usar também expiação particular ou redenção particular. Mas expiação tem a ver diretamente com a morte de Cristo. Quarto ponto, a graça pode ser impedida. Os calvinistas respondem com a graça irresistível. Eu deixei em vermelho aí o quarto ponto, porque esse é o nosso assunto na manhã desse dia. Quinto, o homem pode cair da graça. Quinto ponto, respondem os calvinistas, perseverança dos santos. Então aqui você tem, resumidamente, os 5 pontos defendidos pelos arminianos e pelos calvinistas. Hoje, então, nós vamos estudar o quarto ponto, que nós denominamos de graça irresistível. Introdução. Eu quero começar, obviamente, com uma pergunta que respondê-la vai nos ajudar no direcionamento do nosso estudo. O que significa graça irresistível? Vamos ver a resposta. Significa que o homem não pode resistir ao chamado de Deus, pois este é soberano. Bom, inicialmente parece óbvio dizer isso, que o homem não pode resistir ao chamado de Deus, mas há quem defenda. Há quem defenda que sim, especialmente aqueles, no caso os arminianos, que acreditam, por exemplo, no livre-arbítrio. Então, uma das definições ou dos significados é que o homem não pode resistir ao chamado de Deus. Mais para frente eu vou ler um versículo muito interessante falando a respeito do apóstolo Paulo, por exemplo. Veja um resumo do que pensa as duas escolas. Eu coloquei aqui brevemente. Veja só. Os calvinistas creem que Deus é onipotente. Sua graça não pode ser resistida. Os arminianos creem que o homem pode resistir ao chamado do Espírito Santo. Então você vê essas duas escolas, duas vertentes teológicas, que no caso aqui do livro estão falando sobre salvação. O assunto nosso aqui é soteriologia, como é que ambas as escolas veem a questão da salvação. E você vê claramente a diferença entre ambas. Os calvinistas creem num Deus onipotente, que sua graça não pode ser resistida. Os arminianos entendem que podem resistir ao chamado do Espírito Santo. Resumo da aula. Vamos dividi-la em 3 partes. Primeira, o significado de 3 palavras que eu quero explicar para vocês, porque a gente faz algumas confusões em relação a elas. Eu mostro já para vocês. Segunda, o que não significa graça irresistível. Terceira, o que significa graça irresistível. Então, basicamente, esse é o resumo da nossa aula na manhã desse dia. Nós vamos trabalhar aí, em linhas gerais, essas 3 partes e vamos detalhar, mostrando versículos e fundamentando o que a Bíblia diz a respeito do quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível. Primeira parte, o significado de 3 palavras. Essa parte aqui vai ser interessante, que normalmente a gente ouve algumas confusões em relação a essas palavras. Falamos algumas palavras bíblicas
porém, às vezes não sabemos o seu significado. Às vezes é comum, nós criamos jargões, o nosso dialeto. A gente vai criando jargões, vai criando frases e às vezes a gente nem sabe exatamente o significado de cada palavra. Por exemplo, é aí que entra as 3 palavras que eu me refiro a vocês. As 3 palavras são essas daqui: graça, misericórdia e justiça. Elas aparecem bastante na Bíblia e é preciso que nós as definamos corretamente. É preciso que tenhamos uma compreensão adequada pela quantidade de vezes que elas se repetem, especialmente no Novo Testamento. Então, eu costumo dizer que a melhor forma de nós entendermos um assunto é definindo o assunto. Quando nós o definimos, fica mais fácil a sua compreensão. Então, deixa eu falar aqui. Se eu perguntasse para você que me assiste ou na igreja que eu sou pastor sobre o significado dessas 3 palavras aqui, é bem provável que nós encontraríamos algumas dificuldades para defini-las. As pessoas diriam: pastor, nós ouvimos bastante essas palavras, graça, misericórdia e justiça, mas não é tão simples assim definir resumidamente cada uma delas. Então eu trouxe aí para vocês o que elas significam. Graça. A palavra graça significa favor imerecido. Essa daqui talvez muita gente iria acertar. Significa que recebemos aquilo que não merecemos. Graça é um favor imerecido de Deus. O que é que nós merecíamos? Merecíamos a justiça, a ira, a condenação de Deus. No entanto, não é isso que nós merecemos. A graça é favor imerecido. É quando eu recebo algo que eu não merecia. Uma vez eu vi um pastor trazendo uma definição sobre graça, eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar. E ele disse: olha, graça, além de favor imerecido, é beleza em movimento. Achei interessante isso. Graça é beleza em movimento. É quando você vê a graça de Deus, o seu favor, agindo em movimento para nos abençoar. Então ele disse: olha, favor imerecido talvez fosse a conotação negativa da definição. Beleza em movimento, provavelmente a definição positiva. Então isso é graça. Segunda palavra, misericórdia. Misericórdia significa que não recebemos aquilo que merecemos. A misericórdia de Deus é quando nós não recebemos aquilo que merecemos. O exemplo que eu coloquei aí é a condenação. O que nós merecíamos era a ira, a justiça, merecíamos a punição. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos, nós merecíamos a morte. Por exemplo, qual é o salário do trabalhador? O trabalhador trabalha o mês todo, os 30 dias, depois ele recebe lá o seu dinheiro, o seu salário. No caso da vida espiritual, como ele pecou e como nós somos descendentes de Adão e Eva, eles representavam a raça humana. Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Então, a misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecemos. E nós encontramos na Bíblia alguns versículos, ou vários versículos, falando sobre a misericórdia de Deus. Me vem à mente, por exemplo, Lamentações 3, quando Jeremias está contemplando a situação de destruição e miséria em que Jerusalém se encontra, quando Jerusalém foi para o cativeiro babilônico. Lamentações 3:22, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, Jeremias consegue perceber: olha, se nós ainda estamos bem, se estamos vivos, é por causa da misericórdia de Deus. Terceira palavra aí, dessas que nós usamos bastante, justiça. Quando recebemos aquilo que é justo. Na verdade, aqui, aí eu complemento, né? Não recebemos a justiça.
mas Cristo sim. O justo seria eu receber a condenação. O justo seria Deus me punir ou nos punir por causa do pecado. Mas ele não faz isso em nós, mas ele faz isso, ele imputa isso a alguém, no caso, o seu próprio filho. O justo seria eu receber a condenação. Como a Bíblia diz que Deus jamais inocenta o culpado, essa justiça de Deus precisava ser satisfeita, e ele assim o fez na pessoa do seu filho. Era eu que deveria estar naquela cruz. Paulo vai usar um texto de Deuteronômio, uma de suas cartas, e diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Deus precisava sua justiça precisava ser sanada. Era nós que deveríamos estar naquela cruz. No entanto, ele arruma um substituto, providencia na eternidade um substituto, o Senhor Jesus. Então, justiça é quando recebemos aquilo que é justo. Então, nós não recebemos por causa de Cristo que assume a justiça em nosso lugar. Paulo trabalha isso em Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira parte que eu queria destacar para vocês. Graça, misericórdia e justiça. Tem uma outra que eu não cito aqui, né? Que me ocorre agora, a palavra paz. Paz na Bíblia não significa ausência de problema, mas significa estar em harmonia com Deus, ser reconciliados. Paz não é ter uma vida mansa, deitar numa rede, ficar de boa, não é ausência de problema, é estar reconciliado com Deus por causa de nossos pecados. Então essa é a primeira parte, explicando aí o significado de 3 palavras: graça, misericórdia e justiça. Segunda parte, o que não significa graça irresistível. Significa que Deus não faz violência ao espírito do homem, forçando-o a fazer algo que ele não queira fazer. Então, esse é o primeiro tópico que eu destaco aqui. Graça irresistível não significa que Deus violenta, eu até deixei em amarelo a palavra violência, que ele obriga alguém a fazer algo que ele não quer, que seja contrário à sua natureza. Deus é soberano, mas ele não violenta a vontade do homem. Mas para explicar isso daqui, eu preciso de um versículo bíblico. Nada melhor do que quando nós corremos para a Escritura para ver o que a Bíblia diz. Veja esse versículo aqui, que é até mesmo difícil de entender. Mateus 23:37, o Senhor Jesus vai dizer algo interessante. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintinhos, debaixo das tuas asas. Olha a expressão, e vós não o quisestes. Isso aqui é um entendimento perfeito do que não é graça irresistível. Significa que Deus não violenta a vontade do homem. Veja, Jesus está olhando para Jerusalém, ele está triste, ele chora por isso. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que a ti são enviados. Eu quis juntar vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, com seus filhotes. E aí o texto diz, mas não o quisestes. Percebam a responsabilidade humana aqui em tela. E vós não o quisestes. Jesus ou Deus não violenta a vontade do homem. Esse texto aqui dá uma boa clareada para nós. Outra coisa, o que não significa. O ser humano age de acordo com a sua natureza pecaminosa. Isso aqui é fato. Ele age de acordo com a sua natureza pecaminosa. Veja o que Jesus vai dizer em João 13,
versículos 26 e 27. Respondeu Jesus, ele está falando aqui da traição, daquele momento em que o traidor é apresentado aos discípulos. Esse é o contexto. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, os discípulos começam a perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Seria eu? Sou eu? Seria eu? E aí Jesus diz, é aquele a quem eu der o pedaço de pão. Agora, veja o próximo versículo. Eu cito aqui o 26, mas o 27 vai clarear ainda mais essa questão. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Observaram a expressão aqui? Eu deixei em amarelo, o pretendes. O que você pretende fazer, o que está no teu coração, o teu desejo, a tua vontade, vai lá, faz. Faz o que você pretende fazer. Percebam que Jesus não violenta a vontade de Judas. E aqui tem um detalhe meio assustador no texto. Não sei se você percebeu. O detalhe é que Judas teve, entre aspas, eu ia dizer privilégio, mas não é uma boa palavra aqui, né? Ele foi possuído pelo próprio Satanás. Uma coisa, estou tentando achar a expressão aqui, desastrosa. Como diria um meme meu, um desastre. Porque normalmente as pessoas, quando a gente lê os evangelhos, elas eram possuídas por demônios, por espíritos menores, que incomodavam, que atrapalhavam a vida das pessoas, mas aqui seria o próprio chefe, o chefão, possuindo Judas. E aí o texto é claro, imediatamente, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. O próprio diabo entra em Judas para dar, entre aspas, uma forcinha para ele, naquilo que ele pretendia fazer. O que você tem para fazer, Judas? Faça-o depressa. Faça-o depressa. Então, a graça irresistível não significa que Deus violenta a vontade do homem. E veja que, com relação a Satanás, você tem personagens diferentes. Aconteceu isso com Judas e aconteceu algo com Pedro também. Num outro momento, Jesus vai dizer, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei por vocês, roguei por ti e roguei pelos outros discípulos. Então, veja que num crente, o máximo que Satanás pode chegar é na orelha, é no ouvido. Satanás não pode entrar num crente, como acontece aqui. E imediatamente entrou nele, em Judas, para que desse uma forcinha para Judas fazer aquilo que ele intencionava fazer, que era trair o Senhor Jesus. Então, nós temos essa diferença entre Pedro e Judas. Aliás, uma curiosidade sobre Pedro. Pedro tem 3 nomes na Bíblia. Uma hora ele é chamado de Simão, outra hora de Pedro, e lá em Gálatas, capítulo 2, salvo engano, ele é chamado de Cefas. E é curioso que cada vez que Jesus falava com ele, quando o assunto era mais sério, Jesus trocava o nome dele. Quando Jesus diz assim, Simão, Simão, veja, mas o nome dele é Pedro, por que Jesus está chamando ele de Simão? A palavra Simão, o nome Simão significa aquele que ouve. Então, Pedro é rocha, Simão é aquele que ouve. E Jesus repete o nome, Simão, Simão, como se ele estivesse dizendo, aquele que ouve, ouça, presta atenção no que eu vou dizer. Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei por vocês. Então você vê essa divisão entre o apóstolo Pedro e Judas, que teve o desprazer de ser possuído pelo próprio Satanás. Então, nesse segundo ponto, nós destacamos aí que não significa que Deus violenta a vontade do homem. A graça de Deus no ser humano não é forçada, como nós já estamos insistindo com vocês, mas é transformadora.
Atos 16, versículos 14 e 15. Olha esse versículo aqui, sensacional. Eu preciso falar isso aqui, muito bom. Atos 16, versículos 14 e 15. Certa mulher, esse texto aqui só pode ser calvinista, não é possível. Brincando com vocês aqui, olha só. Olha o que está em amarelo ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, o Senhor abriu o coração da Lídia para que ela ouvisse a mensagem e o evangelho que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo. Isso faz eco com João 15,16, onde o Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Então Deus abre o coração de Lídia. Olha o que a Lídia vai dizer aqui no versículo 15. Atos 16, 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Eu destaquei a palavra casa porque isso aqui diz que foi batizada ela e a sua casa. Aqui nós, presbiterianos, entendemos que há uma inferência que é provável que, o texto não diz, que é provável que naquela casa tivesse, além de pessoas adultas, tivesse crianças. E esse é um dos argumentos pelos quais, não é o nosso assunto, nós batizamos crianças. Naqueles dias, a casa toda era batizada e é plausível admitir que naquela casa houvesse crianças também. Esse não é o melhor versículo para comprovar isso, mas por inferência, o Novo Testamento fala de batismo de casas inteiras, o que se pressupõe que havia também crianças, o que daria um argumento para o batismo infantil. Mas esse não é o nosso assunto, apenas uma curiosidade. Terceira parte, o que significa graça irresistível? Então nós já vimos o significado de 3 palavras, já vimos o que não significa e, por fim, o que significa graça irresistível. Significa que o homem não escolhe a vida eterna por sua própria livre vontade. Ele não escolhe. João 6, 37 e 44, o Senhor Jesus diz o seguinte. Repare o que eu deixei em amarelo. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Observem a palavra aquele. Quem é que vai até quem é que o Pai dá? Somente aqueles. Todos aqueles que o Pai dá para o Filho virão a ele, Jesus. E de modo nenhum o lançarei fora. Agora o versículo 44 é mais enfático ainda. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja, 2 verdades gloriosas aqui no versículo 44. A primeira é que da exclusividade da iniciativa divina ao chamar o homem. É Deus quem o chama. Ninguém pode ir até o Pai se não for através de Jesus. É a iniciativa divina em nos chamar. Primeiro ponto. O segundo é a garantia da ressurreição. Olha aí, o texto é claro. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia é uma expressão que corrobora com o que o Apocalipse vai dizer, com a segunda vinda, o retorno de Jesus, retorno glorioso, retorno visível, audível, glorioso, repentino, instantâneo, extraordinário. No último dia, eles serão ressuscitados. Portanto, significa que ninguém escolhe a vida eterna por sua própria livre vontade. Significa que é Deus, por sua livre vontade, que dá vida aos homens que estavam mortos.
E aqui é curioso, me ocorre um versículo, você já deve ter lido o texto de Gênesis, que Deus diz para Adão e Eva, olha, não coma do fruto proibido, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Aí o texto continua e você percebe que Adão e Eva não morreram, mas aquela palavra lá de Gênesis 3, quando Deus diz que certamente morrerás, nós temos 3 tipos de morte na Bíblia. 3. É curioso que normalmente a gente só lembra de 1 ou 2. Mas nós temos a morte física, comum aos mortais, a morte espiritual e uma terceira que é a morte eterna. Morte eterna não significa literalmente morte, também não significa aniquilacionismo. Significa que a pessoa estará ausente de Deus, da sua bênção e da sua presença. Mas quando Deus diz que, lá em Gênesis 3, não coma porque certamente morrerás, ele está falando de morte física, morte espiritual e morte eterna. Eu vou citar um dos sentidos aqui. Por exemplo, Paulo vai dizer aqui, ele vai falar de um tipo de morte. Efésios 2, versículos 1 e 5. Você deve conhecer esse texto, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o morto aqui não é o morto fisicamente, seria o morto espiritualmente. É o homem natural que não quer Deus. 1 Coríntios 2,14, quando Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o morto aqui, daqueles 3 significados lá do Gênesis, é morte espiritual. Então, Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele repete no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós já falamos de graça, né? Favor imerecido, ou beleza em movimento, numa conotação positiva da definição do termo. Então, Deus dá vida aos mortos, aos espiritualmente mortos, incapazes de fazer a vontade de Deus ou agradá-lo em alguma área espiritual. Veja, os arminianos afirmam que Deus, sendo onipotente, em seu desejo de salvar os homens, pode ser frustrado pela vontade de uma pessoa pequena e incapaz. É complicada essa frase, não é verdade? Porque se ele é onipotente, poderoso, todo-poderoso, como é que ele vai ser frustrado? Quando Jó encerra o seu livro, Jó 42:2, depois de ter vivido todo aquele furacão, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou ele é soberano, ou ele não é soberano. Ou é, ou não é, ou não é. Ou é, ou não é. Vamos em frente aqui. Atos 26:14. Bom, você conhece esse versículo, mas eu acho interessante e até difícil de interpretá-lo. Veja, Atos 26:14, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está falando da sua conversão. Como é que foi a sua conversão? E a conversão dele é tão extraordinária que é contada 3 vezes no livro de Atos. É contada no capítulo 9, recontada no capítulo 22 e recontada no capítulo 26. Tamanha a importância desse evento da conversão de Saulo de Tarso para Paulo, o apóstolo do Senhor. Veja, ele está falando, é a 3ª vez que Lucas está falando da sua conversão, e ele diz em Atos 26:14, e, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você já deve ter lido esse versículo, né? E não deve ter entendido nada. Primeira vez que eu li também, eu fiquei bem confuso com essa expressão. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Talvez uma vez eu falei, bom, eu só entendo aqui o que é dura, o que é coisa e o que é contra. Vamos
tentar solucionar aqui o problema. Recalcitrares. Essa é uma expressão que não é muito comum do nosso dia a dia. Traduzindo em miúdos, o que essa voz de língua hebraica está falando para Paulo Saulo, numa linguagem bem nossa, bem brasileira e popular, seria: Saulo, dura coisa é você ficar dando murro em ponta de faca. É isso que você está fazendo, Saulo. Eu o chamei, eu o converti, eu o transformei pela minha graça, pela minha soberania. Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você ficar dando murro em ponta de faca. Sabe quem é que vai se machucar se você ficar fazendo isso? Dando murro em ponta de faca? Você mesmo, Paulo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deus é soberano, minha graça é irresistível. Atos 9 fala da sua conversão, quando ele cai do cavalo, não sabemos se literalmente, talvez simbolicamente, o texto não diz que ele estava a cavalo, mas é importante o que Saulo está falando aqui, Paulo, né, melhor dizendo, olha, não adianta dar murro em ponta de faca, porque Deus é soberano, sua graça é irresistível, e ao mesmo tempo que é irresistível, ela é amorosa para com os homens. Observação: o homem natural não consegue resistir nem a Satanás, porque sua vontade é inferior à vontade dele. Bom, se o homem não consegue resistir nem à vontade de Satanás, como é que vai resistir à graça de Deus? Como é que nós podemos admitir que a graça é irresistível? Não, é melhor admitir que ela é irresistível. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Veja, confirmando o que nós falamos no parágrafo acima, Paulo diz em 2 Timóteo 2,26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Olha que forte! O homem natural não consegue resistir o diabo, e a expressão que Paulo usa, esses homens são cativos de Satanás. Estão presos nas suas armadilhas, nas suas artimanhas, para fazerem a vontade do diabo. Veja, se o homem não consegue resistir o diabo, quem dirá resistir a Deus? Portanto, todos aqueles que o Pai escolheu serão salvos. Isso é graça irresistível, o quarto ponto do calvinismo. Portanto, nós encerramos aqui o nosso assunto, o assunto da graça irresistível. Eu quero falar algumas coisas ainda na conclusão. Encerramos a aula fazendo 3 aplicações importantes. Primeira, agradeçamos a Deus, pois fomos atraídos pela sua graça irresistível. Gratidão, meus irmãos. Gratidão deve ser o sentimento do nosso coração, porque a graça de Deus nos alcançou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, perdidos, e Deus, irresistível e amorosamente, nos chama, nos alcança por meio de Cristo Jesus. Portanto, primeira aplicação, gratidão. Segunda, não resistamos a esta graça, pois fazê-lo trará consequências para nós, pois Deus é soberano. Lembra-se que eu citei ainda há pouco Atos 26:14, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quando nós tentamos resistir essa graça, quando nós tentamos agir, caminhar e fazer as coisas do nosso próprio jeito, nós vamos nos arrebentar. As coisas não caminharão bem. E Deus, Ele não deseja que nós resistamos a essa graça. Fazer isso trará consequências para nós, consequências danosas e perigosas. Terceira e última aplicação. Falemos dessa graça, que é oferecida amorosa e irresistivelmente aos homens.
A graça irresistível deve ser pregada, anunciada, falada para as pessoas. Essa mesma graça que um dia nos alcançou, precisa alcançar outras pessoas também. E nós desejamos que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que te faça instrumento dessa graça irresistível. Nós louvamos a Deus porque temos essa graça, mas não podemos ser egoístas, deixando-a apenas conosco. Mas precisamos espalhá-la para que mais pessoas sejam alcançados amorosa e irresistivelmente pelo nosso Deus. A nossa próxima aula, se Deus quiser, no próximo domingo, nós vamos estudar e encerrar a nossa exposição na Tulipe, o 5º ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Desde já fica o nosso convite, o nosso incentivo para que você nos assista, acompanhe o nosso canal, para que nós aprendamos cada vez mais da palavra de Deus. Eu quero nesse momento, irmãos, cantar mais um hino com vocês, louvando ao Senhor. Peço que você me acompanhe aí na sua casa. Nós vamos cantar o hino Firmeza na Fé, que tem o número 93 no Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor com este cântico. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a paz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós vamos, nesse instante, orar, encerrando a nossa escola dominical desse dia. E hoje eu quero terminar, depois da oração, eu quero pedir para que nós oremos com a oração do Pai Nosso. Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, eu vou fazer uma oração, depois nós oramos o Pai Nosso e depois eu peço a sua atenção para alguns avisos breves que eu passarei para os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela aula que tivemos, pelo estudo da Tua Palavra, por conhecê-la mais um pouco e melhor para a glória do Teu nome. Obrigado pela riqueza que ela tem, pela preciosidade dela, e nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes, nos abençoes, nos ilumines a cada dia para que, ao lermos a Tua Palavra, possamos compreendê-la
e vivê-la para a glória do teu nome. Obrigado pela tua graça, graça irresistível, que tem chamado homens e mulheres ao longo da história de forma irresistível, amorosa, gentil, para que nós nos acheguemos ao aprisco e ao rebanho do Senhor. Te louvamos por essa graça, por esse favor imerecido, por essa beleza em movimento, dada por Deus e manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos para que estejamos a cada dia firmados nessa graça. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado e pedimos que o Senhor nos dê um domingo abençoado, um domingo na tua presença e que o sirvamos e façamos a tua vontade neste dia. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar no passado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero brevemente dar alguns avisos para vocês. 3 avisos. O primeiro deve estar aparecendo aí na sua tela. Inscreva-se no canal da nossa igreja. O endereço é ip.jardim Elian. Por favor, faça a sua inscrição completa. Inscreva-se lá, ative o sininho e escolha a opção Todas. E divulgue o nosso canal está crescendo, graças a Deus. Estamos com um excelente número de inscritos, mas pedimos que os irmãos continuem nos ajudando na divulgação. Segundo aviso, agenda semanal online. Nós temos mandado, nos dias que nós teríamos atividade presencial, nós temos mandado vídeos para os irmãos. Então, no domingo, às 9h30 da manhã, você receberá um vídeo com a escola dominical. Também no domingo, às 19 horas, nós mandaremos um vídeo com o culto vespertino, onde nós louvamos, adoramos ao Senhor e trazemos uma mensagem da palavra de Deus. Terça-feira, às 20 horas, nós temos os nossos estudos bíblicos. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Se você não tem nos acompanhado, entre na playlist do nosso canal. A nossa ideia é fazer 8 estudos. Já tem 4 lá. Você pode acompanhar os estudos anteriores. Então, toda terça às 20 horas nós teremos o nosso estudo bíblico. E na quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração online, ao vivo. Esse aviso é mais interno, para os membros da nossa igreja. Nós pedimos aos irmãos que são membros da Igreja do Jardim Elian que, por favor, participem conosco da nossa reunião de oração. É um momento de nós nos vermos, revermos, orarmos juntos, para que nós clamemos ao Senhor por esses dias difíceis que nós estamos atravessando. O terceiro aviso é com relação à conta da igreja. Vocês já sabem, nós estamos com uma conta nova e qualquer dúvida nós pedimos que você entre em contato com o presbítero Adeildo, o tesoureiro da nossa igreja. Ele vai esclarecer quaisquer dúvidas que aparecerem. Esse aviso também é para a nossa igreja. Você que não se constranja, fique à vontade, mas se você desejar e sentir no coração o desejo, você pode nos ofertar também, mas esse é um aviso para a nossa igreja. Repito o que eu tenho falado ultimamente: seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Muito bem, irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Desejamos um ótimo domingo, Deus nos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.